Olá, amigos, sejam muito bem-vindos a mais um podcast Viver de Academia. Para você que é proprietário ou gestor de academias e quer viver muito bem desse negócio que você montou. O que eu acredito é que uma academia precisa trazer muita rentabilidade. Sabe por quê? Porque o risco é igualmente muito alto. E quem corre risco precisa ganhar muito dinheiro, precisa viver muito bem daquilo que escolheu para ganhar a vida. E esse é o propósito do podcast Viver de Academia. Trazer informação, conhecimento e estratégia para a sua academia render muito dinheiro, porque é trabalho honesto. Então vamos lá, mais uma gravação do podcast Viver de Academia. E hoje meu convidado, nada mais, nada menos, para um super bate-papo, Dr. Leonardo Tavares. Seja bem-vindo, Léo. Muito obrigado, meu amigo. Pô, um prazerzaço estar aqui com você. Eu acho que esse podcast não só tem muito a ensinar, como tem muito a agregar para essa galera. É participar ativamente, vem aqui com a gente, que vocês vão entender um monte de regrinhas, de requisitos, de coisas que as academias precisam fazer para viver de academia, né? Viver bem de academia, né, Léo? É isso. E olha só, Dr. Leonardo Tavares, ele é advogado e ele é especialista em direito empresarial. E eu posso dizer também que ele é especialista em academia, porque ele foi advogado que cuidou do Sindicato de Academias de Brasília. Então, nas mãos dele passaram muitos processos, muitas defesas, né? Então, o doutor Leonardo também é especialista em academia. E vamos lá, doutor Leonardo, quem é o doutor Leonardo? Conta pra gente. Às vezes até eu fico na dúvida de quem sou eu, né? Mas vamos lá, Leonardo Tavares, sou advogado, já atuante no direito empresarial e societário há mais ou menos uns 12 anos, 16 que eu tenho de graduado. Sou um pai de família, sou casado, uma super esposa, um super filho, adoro carros, eu adoro trabalhar, adoro brincar, e esse é, de fato, o Leonardo Tavares, que está aqui para tentar contribuir um pouco com essa galera. Legal, muito bom. E você nasceu aonde, Léo? Nascido em Brasília, e apaixonado por Brasília. Legal. E ele falou que adora carros, né, cara? Ele já transmitiu isso pro filho dele. O filho dele é especialista. Você mostra a chave do carro, o filho dele fala Hyundai, Mercedes. Como é que foi isso, Léo? Exatamente. O moleque já nasceu com a genética boa mesmo. Eu tenho alguns brinquedinhos lá em casa, ele desde novinho entra dentro do carro, eu quero dirigir, papai, quero dirigir. Hoje ele escolhe o carro que ele quer sair. Papai, hoje eu quero ir de tal, hoje eu quero ir daquele. Ele que escolhe. Legal, muito bom, lindinho demais. E Léo, vamos lá, começando o nosso bate-papo aqui, eu queria que você dissesse como você, advogado, vê o mercado de academias brasileiro hoje. Dá uma visão geral do que como é que um advogado olha e enxerga o nosso mercado de fitness. Tá, vamos lá. Eu atuo no fitness desde 2008, lembro como se fosse hoje. Eu adoro fitness, sou praticante de atividade física e a academia que eu treinava estava com um certo problema que me demandou e a gente resolveu, e desde então eu tenho intimamente participado do mundo jurídico das academias, então já tem algum tempinho. De 2008 para cá, e o que eu tenho comumente falado para todo dono de academia que me procura, o mercado fitness não mudou muito. Olha que interessante, do ponto de vista negativo. A gente vê um monte de empresas, de sociedades desenvolvendo, criando cenários extremamente interessantes, até as startups com as disrupções dela, né? E a gente vê o mercado de academia extremamente estagnado. Nem a pandemia foi suficiente para dar uma reviravolta tão grande ao ponto das academias se mexerem. Então a gente vê um monte de academia vivendo no beabá, vivendo ainda no século passado, de como ela faz uma boa estruturação societária, de como ela se relaciona entre sócios, de como ela se relaciona com o próprio consumidor, com o próprio empregado. Então tudo está muito enraizado numa política de tipo, cara, eu sou um profissional de educação física que me graduei e caí de paraquedas aqui nesse cenário empresarial de lidar, de empreender, de fazer alguma coisa sem ter muito conhecimento. Então, assim, hoje, de fato, num resumo, eu vejo as academias de um modo extremamente arcaicos. Bacana, não. É importante a gente tomar essa porrada, né? Porque, como diz o ditado, ou a gente aprende no amor ou aprende na dor. O amor já foi. Agora é hora da dor, né? E aí, Léo, o que eu vejo é que
muitos profissionais de educação física tiveram o sonho, né, de empreender, se formaram, trabalharam alguns anos no mercado e tinham um sonho de montar academia. E realmente o sonho, né, quando ele consegue transformar o sonho, abrir o negócio dele, né, às vezes ele vendeu um carro, 2, vendeu um apartamento, pediu dinheiro emprestado para a mulher, para o pai, para a mãe, ou juntou aí 10, 15 anos e aí monta o negócio e realiza o sonho, né? E não é incomum a gente ver esse sonho se transformar em um pesadelo, né? E um pesadelo duro, árduo, né? Que dói muito, inclusive no bolso, né, desses empresários. E o que a gente imagina, isso que você acabou de dizer, é que realmente está faltando profissionalismo na gestão dos negócios do fitness. É isso que você enxerga também? E assim, disparado, o profissional de educação física, na verdade, o mercado fitness inteiro, ele está muito enraizado na lógica da prestação do serviço do profissional para o aluno, para o consumidor final. Mas ele não entendeu ainda que ele precisa gerar um sistema de sociedade de fato, uma sociedade que seja capaz de ser operacionalizada, pagar em escala, etc. E isso tudo só acontece por meio de uma gestão profissional. Não ele, dono da academia, que vai lá, ao mesmo tempo ele dá aula, ao mesmo tempo ele quer fazer o financeiro, ao mesmo tempo ele quer vender. Isso tudo se transforma no caos que a gente está vivendo hoje, num país que tem, sei lá, 35 mil academias, das quais 80, 90% não está superavitária, não está passando bem, está de fato passando mal. É verdade. E outra coisa que a gente vê, Léo, que você comentou aí, é que muitas vezes esse profissional, né, que gasta lá, investe o seu dinheirinho suado ao longo dos anos, ele monta o seu negócio e aí depois ele tem dificuldade de entender qual é o papel dele, né? Então, quer dizer, ele vai dar aula, aí durante 1, 2, 3 anos ele dá aula, mas tem gente que tem academia há 20 anos e continua dando aula. Quer dizer, ele não conseguiu perceber que quando ele monta um negócio, ele até pode dar aula, mas aquilo ali é um hobby, tem que ser um hobby para ele. Ou seja, o novo negócio dele, no dia que ele abre um negócio, é ser dono, é ser gestor. Eu acho que essa diferença, né, em academias que conseguiram implementar uma gestão mais profissional, elas têm tido melhores resultados. E, ao mesmo tempo, aqueles empresários, professores que não conseguiram se capacitar, não conseguiram enxergar o poder que a gestão tem nas suas empresas, continuam aí amargando prejuízo. Você vê assim também? Vejo, e assim, trazendo um pouco para o meu lado, o juridiquês completo, né? A gente sempre no ramo do direito empresarial, toda vez que se constitui uma sociedade, ela necessariamente tem seus sócios, ou sócio, que pode ter um apenas, e tem aquele que de fato trabalha para a sociedade. E muitas das vezes, esse sócio que trabalha, ele não cumpre o papel de sócio, né? Ele basicamente está ali para exercer o papel de trabalhador. É por isso, inclusive, que dentro desse segmento jurídico empresarial, a gente tem duas formas de remuneração desse cara. Uma por meio do prolabore, que é em razão do labor, do trabalho, e outra por meio de distribuição de resultado, que são os lucros que sobram ao final do exercício, ou que pode ser até de forma antecipada, mas enfim, sem entrar nesse juridiquês pesado, mas o sócio de fato recebe resultado, lucro, quando tem. E aquele que trabalha, aquele que labora, ele recebe o prolabore. Então, até do ponto de vista societário empresarial, quando a gente começa a dividir essas funções, a gente começa a entender um pouco mais de governança, começa a aplicar um pouco mais das metodologias, das boas práticas, para que haja uma gestão de fato profissional. E não essa bagunça que a gente vê comumente, é o gestor, é o profissional, é o financeiro, é o que limpa, é o que varre. Então, realmente, é um cenário caótico que precisa ser urgentemente organizado para a gente tentar reerguer esse mercado que está tão carente de uma boa gestão, né? Legal. E é para isso que a gente está aqui, né? Para isso que a gente está aqui. Para levar conhecimento e tantos outros canais aí de comunicação. Mas, Léo, uma das coisas que eu preciso dizer aqui é que exatamente isso aí que você acabou de comentar aconteceu na minha vida, né? Pedi demissão do Banco do Brasil, me formei em educação física e caí para dentro da academia com os meus irmãos. Meu amigo, era cada porrada que levava. E você sabe que a gente demorou, Léo, para entender a diferença de sócio para o gestor.
o executivo da empresa. Então, eu me lembro de muitas reuniões que a gente ia para resolver um problema do futuro da empresa. Por exemplo, vamos montar uma nova unidade. E a reunião era o caos, porque a gente conversava coisas do dia a dia, coisas da limpeza. Não, mas ontem a moça faltou e eu que passei o pano e você não passou o pano. Ou seja, é muito importante, né? Por isso que a gente está ressaltando isso aqui, essa divisão de tarefas e também esse entendimento, porque muitos donos são gestores e muitos gestores são donos e tem gestor que não trabalha na empresa, tem sócio que não trabalha na empresa e tem gestor que também não é sócio. Então, é muito importante, eu queria que você falasse um pouquinho dessa separação dos papéis, porque isso eu aprendi na dor. A gente teve que brigar muito até entender que a reunião de futuro da empresa era os sócios, mentalidade de sócio. Reunião do dia a dia da empresa é o executivo, é o cara que está tocando a empresa. A gente levou anos, Léo, para aprender isso. Fala um pouquinho disso. É porque você não tinha um bom advogado na época. Verdade, viu? Verdade. Mas a gente costuma dividir esse tipo de tarefa por meio de um instrumento extremamente eficaz e válido, que é o que a gente chama de acordo de sócios. Toda sociedade tem que ter um bom acordo de sócios, salvo se você for sócio único, tá? Sou o único sócio da sociedade, ok, você faz o que você bem entender. Mas teve mais um. Pouco importa qual é a participação societária dele, se esse um vai ou não trabalhar, essas funções têm que estar muito bem estabelecidas no acordo de sócios. Sabe por quê? Porque no momento que aquele sócio deixar de fazer alguma das funções que estão previstas no acordo de sócio, ele vai ter uma penalidade. E essa penalidade também vai estar prevista no acordo de sócio. E a gente tem um leque de opções, e eu costumo dizer que no ramo do direito empresarial, a gente tem uma liberdade extremamente interessante para definir regrinhas de como eu vou gerenciar meu negócio. Eu posso, inclusive, definir que na falta daquela providência que ele deveria tomar, ele vai ser penalizado, por exemplo, com a perda de uma participação societária ou com a perda de um resultado. Ao invés dele, por exemplo, caso ele tenha 10% do capital social e ele necessariamente deveria ter 10% do lucro caso exista, eu posso dizer para ele que ele, ao invés de receber 10, ele vai receber 8. Ele vai receber 7. Então você está entendendo que a gente está definindo de forma objetiva quais são as funções, deveres, direitos e obrigações do sócio, regras pré-estabelecidas. Você disse tudo. O combinado nunca sai caro. No dia que esse sócio ou esse colaborador, ou alguém que está vinculado ao acordo de sócios, deixar de fazer aquele compromisso que ele, pelo acordo de sócios, se comprometeu, você levanta para ele e diz, olha aqui, ó, isso aqui está previsto como obrigação tua, e não fazendo tem tal consequência. Você tem duas alternativas, ou faz ou assume a consequência. A vida é assim. Na verdade, se tem uma vida que é assim, é a vida do empresário. O tempo inteiro ele está escolhendo para onde ele vai perder alguma coisa. E a vida são escolhas. E essa é uma escolha que precisa ser feita de forma prévia, planejada, antes do conflito. Porque não fez, já está tendo um conflito, você já perdeu a oportunidade de fazer. Porque aquele que deixou de fazer, não vai fazer agora. Ele não vai se comprometer agora por meio de um novo acordo de sócio ou um acordo de sócio que nunca existiu. Ele falou, se você não registrou, ok. Eu, como sócio, não sou obrigado a trabalhar. Inclusive, essa é uma premissa que poucas pessoas sabem. O sócio de uma sociedade limitada, sociedade anônima ainda mais, tá? Mas o sócio de uma sociedade limitada não tem obrigação de trabalhar. Olha só, vou repetir. O sócio de uma sociedade limitada não tem obrigação de trabalhar. O sócio, ele tem o dever de fiscalizar, o direito de votar, ser votado e receber resultado. Não tem na legislação nenhuma obrigação que obrigue ele a trabalhar, salvo se ele se obriga por meio do acordo de sócios. É por isso que um sócio que detém uma participação societária, por exemplo, de 10% e não tem a previsão no contrato social de distribuição desproporcional, por exemplo, haja o que houver, custe o que custar, deu lucro, 10% é dele. Ah, mas você não trabalhou? 10%. Ah, 10%. Ah, 10%. Acabou. Não tem papo. Para onde você olhar, a obrigação é pague os 10%. Agora, olha a importância de você planejar, definir regras, estabelecer, buscar um bom instrumento jurídico para regulamentar isso aí. Porque o que as pessoas esquecem é que o instrumento jurídico ele não serve para corrigir um problema. Ele serve para se antecipar. Evitar. O principal, na verdade, o principal papel do advogado, e eu costumo falar isso com uma frequência enorme, é fazer o papel do advogado diabo mesmo. Ele tem que olhar para aquele cenário e antever quais são os principais problemas que essa sociedade pode enfrentar.
É briga de sócio, como pode acontecer, como eu posso solucionar? É conflito para quem quer sair da sociedade, como que sai, como que fica, etc. Então, o papel do advogado é exatamente antever, por meio desses instrumentos adequados, quais são os possíveis problemas e definir previamente a solução. No dia que o problema surge, a solução está ali no papel. Você tira lá do bolso assim e fala, olha só que legal, temos uma solução. Bom demais. E olha só, você que é empresário, proprietário de academia e você tem sócio, presta atenção nesse bate-papo aqui, porque você vai aprender muita coisa. Doutor Leonardo, eu estava lembrando aqui agora das confusões que eu me meti, né, quando eu era sócio dos meus irmãos e algumas confusões que a gente desconhece, né? O desconhecimento é triste, né? Que eu chamo de ignorância. A ignorância é terrível. E você falou uma coisa importante, você não tinha um bom advogado. E essa é exatamente a questão que eu quero bater, porque hoje existem, né, muitos bons advogados na área. Você é um dos que atende muito a academia. E olha o que eu vou te contar agora. Eu tinha 3 irmãos, 3 sócios, 4 irmãos no total, meu pai e minha mãe, e a gente tinha cotas diferentes na empresa, né? Mas, olha que loucura, por desconhecimento, a gente não usava o peso das cotas na hora de votar alguma coisa. Então, tinha que montar uma academia nova. Um sócio trazia o projeto de montar uma academia nova. Em vez da gente colocar em votação e a maioria vence, não. A gente era 4, os 4, 3 tinham que ganhar de 4. Era voto por ficava cabeça. por cabeça. Então a gente levou anos batendo cabeça por desconhecer que era só levar em votação, a maioria vence, está acabado. Quem perdeu põe o rabinho entre as pernas e acata, né? Então essa era a primeira coisa. Outra coisa é que como nós éramos irmãos, a gente estabeleceu um prolabore igual para todo mundo. Então tinha uns que iam trabalhar todo dia, e tinha uns que eu trabalhava uma vez por semana, e tinha uns que ficavam um mês sem ir na empresa, ganhava salário igual. Desconhecimento, a gente não tinha um acordo desse. Então, você que é empresário, proprietário de academia, que você tem sócios, e pior ainda, se você tem sócio que são seus familiares, né? Escuta o doutor Leonardo, dá umas dicas aí, Léo. É muito pior. E olha que legal, você sabia que tem como sim, a despeito da participação societária ser desequilibrada, um tem 5, outro tem 7, outro tem 50, outro tem 3, é possível definir por acordo de sócios que a votação vai ser por cabeça. Ok, mas está previamente estabelecido. Se não tiver, ok, não queremos formalizar, mas podemos votar dessa forma. Podemos, mas qual que é o seu maior risco? No dia que dá um conflito, você ainda vai estar preso por desconhecimento de que poderiam fazer valer a sua participação societária. Então, hoje, por exemplo, com a legislação que temos atual, nesse caso aí, se você tem 50% das cotas mais você tem quase que 100% de autonomia para deliberar qualquer coisa. Se tua sociedade for uma sociedade do simples nacional, microempresa ou empresa de pequeno porte, ainda assim, aí você tem quase que autonomia plena. Você manda e desmanda, os outros só abaixa a cabeça e obedece. Mas, assim, o acordo de sócios, novamente, o direito societário dá para a gente uma liberdade extrema. O nosso limite é a criatividade e outros direitos que, por conexão, acaba que interferem no direito societário. Mas, fora isso, eu posso definir aquilo que eu bem entender. E um dos acordos que eu mais tenho liberdade é o acordo de sócios. Então, por exemplo, a despeito do contrato social está prevendo que a regrinha de deliberação é proporcional, eu posso definir no acordo de sócios sem precisar de registrar na junta comercial, sem precisar de dar publicidade, nada. Imprimi, assinei, deixei lá na sede da empresa, que é um dos requisitos legais, tá valendo. Então, aquele regramento que estabelecemos previamente vale, a despeito do contrato social prever de forma diferente. Olha que interessante. Loucura, né? Isso eu chamo de conhecimento transforma, né? Então, você que é empresário, você tem seus sócios, você tem dificuldades, né, de conversar e de definir as coisas dentro da empresa, chame um advogado, né? Faça um acordo societário. O doutor Leonardo é um dos bons advogados nesse mercado de academias, mas tem vários outros aí também na sua cidade, né? Agora, outra coisa importante, Léo, eu queria que você falasse um pouquinho da questão, muitas empresas, né, só se acostumaram a ir buscar dinheiro para investimento em banco, né? E de um tempo para cá, essa moda mudou. Mudou demais. Né? Agora as empresas, as academias, elas estão se organizando e estão conseguindo buscar investidores, né? Fala um pouquinho como é que isso está acontecendo, quais são os tipos de investimento, as formas de investir nas empresas.
Fala um pouquinho disso pra gente. Isso é do caramba, tá? A gente importou muito a dinâmica das startups. Então, quando a gente... Startup nada mais é de uma sociedade empresária, tá? Ela pode se figurar ela pode ter a figura de uma sociedade limitada, uma SA, etc. Então, quando a gente pega essa dinâmica das startups e traz para as empresas tradicionais, e mais tradicional do que a academia não existe, né? A gente consegue observar um monte de coisa que a gente consegue fazer. Hoje, basicamente, as empresas vão captar recursos financeiros com o banco e fica refém do sistema financeiro tradicional. Mas existe, por exemplo, a possibilidade de um investidor aportar dinheiro para dentro da sua academia sem, por exemplo, ele ser sócio. Ou se essa for a opção, ele também pode aportar dinheiro sendo sócio. O que eu quero dizer é que sendo sócio ou não sendo sócio, e essas são as duas bases principais, abaixo dela tem um monte de alternativas que eu posso fazer captação societária para investimento dentro do teu negócio. E qual que é a grande vantagem? Você negociar a remuneração desse dinheiro. Então, hoje, a gente está no início de 2023, né? Não sei quando que vocês vão assistir esse podcast, mas estamos no início de 2023. E no cenário político atual, a taxa Selic está alta. Significa que os bancos estão remunerando o dinheiro a uma taxa extremamente interessante. Isso, para a economia, diminui muito esses investimentos de risco, que é aportar dinheiro em sociedade. Sociedade é um risco, né? E então, porque é muito mais fácil eu ganhar, por exemplo, 1%, 0,9%, sem muito risco no CDB. Mas quando a gente está no cenário de Selic baixa, todo mundo tem mais apetite para risco. Então, significa que o mercado está mais em ebulição para aportar dinheiro em negócios. Tem a possibilidade do dinheiro de aventura, né? O capital de aventura, que é o que a gente chama de venture capital, né? Então, o capital de aventura é exatamente isso. É um fundo, ou um particular, ou uma sociedade que tem um capital disponível para fazer aportes de risco. Então, ele avalia se a tua sociedade está dentro daquele target dele, cara, faz sentido. Essa sociedade, essa academia, eu acho que vai dar certo. Eu vou aportar o dinheiro e esse aporte de dinheiro ele pode se dar junto com uma característica de inteligência por trás disso, que é o que a gente chama de smart money, né? Então, essa pessoa, essa sociedade ou esse fundo que vai aportar, ele pode aportar e te dar algumas dicas de gestão. E às vezes faz muito sentido, ou ele pode simplesmente falar: ô Fábio, eu vou aportar na tua academia aqui, irmão, só quero que você me pague o resultado que a gente está combinando. Ou eu quero participação nos lucros. Então, quando a gente tem esse cenário vasto, significa que a negociação que eu fizer com o investidor vai sempre prevalecer. A gente já fez operações de investimento à época que Selic estava um pouco mais baixa, onde o investidor estava aportando numa sociedade para receber 0,4%. Olha só, menos da metade de 1%, ele está recebendo 0,4%. Aí ele fala, tá, mas eu quero estar envolvido um pouco também no risco. Já que a minha remuneração está baixa, eu quero que, se alcançar faturamento de tanto, eu passe a receber, por exemplo, distribuição de resultado. E olha que eu não estou falando de instrumentos jurídicos, tá? Eu estou falando só o que a tua criatividade estabelece como regra para que você possa estabelecer com esse investidor uma relação. E aí essas relações, elas podem se dar por meio de um contrato de investimento. Simples. Eu posso, por exemplo, criar um contrato de mútuo, um contrato de empréstimo. Eu empresto para a tua sociedade para que você me pague uma remuneração de 1%, de 0,5% ao mês, e ao final você me restitui o principal. Pura e simplesmente assim. Ou posso criar um cenário um pouco mais elaborado. Cara, eu tô doido para entrar na sua sociedade, você tá doido para ter um sócio, só que a gente não se conhece ainda. Vamos nos conhecer? Vamos. Eu sou dono da academia e eu preciso de dinheiro. Faz o seguinte, aporta esse dinheiro aqui na minha academia, eu vou aplicar ele no meu objeto social, vou desenvolver o meu negócio, você vai me ajudando em tais e tais e tais funções. Se tudo der certo, eu vou te dando uma participação proporcional ao tempo, por exemplo, que é o que a gente chama de contrato de vesting. Olha só que interessante. Esse é um contrato que a gente importou tradicionalmente das startups. Abrasileirou ele e aplicou-se também nas empresas tradicionais. Então eu posso, por exemplo, com um investidor que quer ser meu sócio, que eu não conheço ainda, falar para ele, tuas funções serão essas, A, B, C e D. Você já aportou o dinheiro, vou aplicar na minha sociedade e você vai trabalhando dessa forma. Se você cumprir essas funções de forma extremamente competente,
cumprindo essas métricas que vamos previamente estabelecer nesse contrato, eu vou te dar as participações societárias proporcional. Então, por exemplo, a gente pode dividir em 3 tranches. De 3 anos. Então, a cada ano, digamos que combinamos que vai ganhar 9%. A cada ano eu te dou 3%. Passou um ano, olhei para trás, você cumpriu tudo? Toma 3%. Passou mais um ano, olhei para trás, cumpriu tudo? Toma mais 3%. Assim até alcançar 9%. Ou seja, tem mil maneiras, né? Milhões. Uma que eu adoro assim, incrivelmente ela é muito versátil e se aplica para muita coisa. É o que a gente chama de Sociedade em Conta de Participação, que é a famosa SCP. Isso serve para investimento de qualquer tipo de coisa, serve para a gente fazer uma joint venture, serve para a gente criar um cenário de parceria, para muita coisa. Ela é extremamente versátil, legal, positivada. Mas, Léo, o que eu queria que você fizesse? Vamos voltar para o basicão. Bora. Aqui, que eu queria que você falasse do investidor que entra no contrato social da empresa, quais são os riscos, quais são os benefícios, e essa SCP. Maravilha. Né? Qual é a diferença entre uma e outra, qual é a vantagem de uma e outra? Eu estou acompanhando algumas negociações, fiz algumas negociações que deram certo, e umas foram, o cara entrou no contrato social do outro, e a outra não, ele só é investidor. Teve lucro, deposita na conta dele, teve prejuízo, ele não leva o prejuízo. Então explica as duas maneiras, basicamente, por favor. Vamos lá. As duas, a gente está pressupondo que é uma relação entre partes iguais, tá? Ainda que uma tenha mais dinheiro, outra tenha menos dinheiro, mas é uma relação civil, tá? Eu não tenho ninguém hipossuficiente do outro lado. Significa que tudo que combinarmos e formalizarmos é o que vai valer. Tá valendo. Tá? Então, eu quero combinar com você de que eu serei sócio. Então, eu vou aportar na tua sociedade aqui 10 mil reais em troca de 10% do capital social. Tá bom? Tá bom. Toma 10 mil reais, altera o contrato social aqui, já me inclui como sócio. Prós e contras. Irmão, eu tenho 10%. Significa que eu vou deliberar, que eu vou receber resultado, que eu vou palpitar. Prós. E aí, contras. Irmão, todo o risco da sociedade eu tenho. 10% é teu. Quando eu faço esse aporte, eu estou comprando uma cota provavelmente ou possivelmente integralizada, digamos que sim, tá? Para não entrar muito nesse mérito. Então, eu estou comprando uma cota integralizada, significa que esse é o limite do meu risco. Ordinariamente, tá? Ordinariamente, esse é o limite do meu risco. Então, eu tenho 10% de uma sociedade de 100 mil, que tem 100 mil no capital social, 10% eu tenho um correspondente a 10%. Se essa sociedade tem uma dívida, a sociedade tem uma dívida, não sou eu como sócio, a sociedade tem uma dívida, o credor vai buscar dela o pagamento, tá? Digamos que o credor não ache patrimônio, porque de fato a sociedade não tem patrimônio suficiente para saldar essa dívida. Ele pode automaticamente vir e buscar do sócio? Não pode. Tem o que a gente chama de personalidade jurídica própria e limitação dessa personalidade. Sem entrar muito nesse mérito, não pode. Existem algumas exceções, que é o direito do trabalho, que entra com um pouco mais de facilidade, embora eu discorde muito disso, mas entra com um pouco mais de facilidade. Também discordo muito do direito do consumidor, que entra também com facilidade. Ambiental, ok. Tributário, ok. Mas você está vendo que trabalhista, consumidor e tributário são basicamente as 3 relações que a academia estabelece. Ela paga imposto, ela tem empregado e ela tem aluno. Putz, consumidor, tributário e trabalhista. Então tem tudo lá. Qualquer um desses vai, caso tenha uma dívida e caso a empresa não pague essa dívida e não tenha patrimônio suficiente, vai respingar diretamente no sócio. Então como investidor, eu tenho que analisar esse cenário como um todo para saber se eu tô passível, se eu tô disposto a receber esse bônus, esse ônus, né? Se eu vou ou não correr esse risco. Então, eu preciso fazer uma análise desse negócio para saber se não tem muita coisa para trás, se eu tenho um risco para frente. Falar, não, olhei, entendi, quero assumir o risco, bora, entra no contrato social. Mas o que tem é que às vezes as pessoas acham que esse é o único instrumento de entrar para dentro da sociedade. Virar sócio tem que estar no CNPJ. Nem de longe. Esse, a depender do cenário, é o pior de todos. É o pior de todos, pois é. O pior de todos. Se eu quero, basicamente, botar dinheiro para dentro do negócio e receber dinheiro, caso tenha um faturamento superavitário, não é esse que você tem que fazer. Você não vai ser gestor, você não quer mandar, você não quer trabalhar, você não quer fazer nada. Você quer o dinheiro remunerado lá na tua casa. Dinheiro remunerado? Faça uma SCP. A SCP é um instrumento... Então vamos lá, SCP, explica para nós aí. É um instrumento extremamente interessante para se fazer isso. O que é uma SCP? É um contrato. Embora tenha o nome de Sociedade em Conta de Participação, ela é um contrato. Ela não tem
personalidade jurídica, ela não é detentora de direitos, deveres e obrigações. Só para você entender. Digamos que a sua academia vai captar um dinheiro meu por meio de uma SCP. O que eu vou fazer? Criamos um contrato. Nesse contrato eu vou vamos regulamentar, porque estamos em pé de igualdade e vamos negociar. Como que eu vou aportar? Como que eu vou receber esse dinheiro de volta e se eu vou receber ou não. Então, eu defino todas as bases. Quando que eu entro, como que eu pago, como que eu tiro o dinheiro de volta, como que eu saio, que dia começa, que dia acaba, tudo. Eu defino tudo. O que você vai fazer com esse dinheiro? Liberdade. Tudo. Define tudo. Digamos que seja uma sociedade no qual eu estou aportando R$10.000 e quero receber 1% ao mês. Beleza, anota isso lá. O Léo vai receber 1% ao mês da sociedade do Fábio. Então, a relação que você vai estabelecer com o Estado, com os seus empregados, com o seu consumidor, é uma relação que só está aparecendo você. Não está me aparecendo. Eu não apareço em absolutamente lugar nenhum. Investidor puro. Puro, raiz. Se buscar um contrato social da tua empresa, vai estar só você. A empresa está com dívida, nunca chega. Não chega. Eu já vi algumas decisões malucas de direito do trabalho, mas direito do trabalho é um caos de verdade, tá? Então, mas é maluca. Foi tão maluca que até a Justiça do Trabalho reformou ela. Mas não entra, não tem. Eu sou só um investidor. Eu não estou participando do teu risco. O meu risco é contratual. Eu nem registro esse contrato se eu não quiser. Outra coisa do SCP, Léo, é que então tá tudo combinadinho lá no contrato, né? Que você vai receber 1% ao mês. E aí a academia ou a empresa que recebeu o aporte está trabalhando direitinho e está pagando direitinho. Mas em determinados meses deu prejuízo e ele não consegue te pagar 1%, e além de não conseguir te pagar 1%, ainda arrumou uma dívida lá, ou seja, a dívida não chega em você. Não chega. E o 1% parou de ser pago, né, naquele período. Explica isso aí, por favor. Nesse caso, se combinamos que você me pagaria 1%, independente da tua academia faturar ou não, se for superavitário ou não, 1% eu tenho que receber. Eu tenho um instrumento que é um título executivo extrajudicial. É um documento que me garante que eu devo receber 1%. Se você não me pagar, eu posso executar. E eu vou cobrar esse 1% de você. Via de regra, a gente estabelece as consequências do inadimplemento nesse tipo de contrato. Mas digamos que só tenha colocado lá que vou receber 1%. Tá bom. Se você não me pagar, te executo. E aí a dívida que você está constituindo não me alcança. Porque a gente só tem um contrato. Tá entendendo? Eu não apareço em absolutamente lugar nenhum. E Léo, o que eu tenho visto é que essa é a maneira que muitas academias do Brasil, e a gente está em Brasília, muitas em Brasília, têm usado, né? Eu tenho visto, por exemplo, que a Evolve tem feito isso, a World Gym tem feito isso, e outras academias, agora a Ultra tem feito isso, ou seja, é hoje o mais comum no mercado? É o mais aceitável, tá? Existem alternativas. Mas como ele é um contrato que está previsto em lei, por exemplo, naquele exemplo que eu dei do vesting, ele não está previsto em lei. É meio que uma construção jurídica. A SCP não. Ela está lá no Código Civil. Diz como que acontece a SCP. Então a gente não discute a validade de uma SCP. E como ela é muito versátil, ela é muito aceitável. Fica muito fácil da gente criar esse cenário de negociação. E tem uma grande vantagem. Digamos que estabelecemos que essa remuneração vai se dar em 1% ao mês ou de acordo com o faturamento. Tanto faz. Eu recebo essa remuneração isento de imposto de renda. Olha que legal. Mesmo? Que lindo. Porque, embora não seja uma sociedade, para fins tributários ela é. Só para fins tributários. Então, eu sou o teu aluno, paguei a minha mensalidade, você emitiu uma nota fiscal para mim, ou seja, você tributou já a tua receita, isso entrou para dentro de um caixa, você pagou todas as suas despesas e sobrou alguma coisa. Essa sobra é resultado. Resultado distribui como dividendos ou distribuição de resultado pura e simples. E essa distribuição hoje, por enquanto, espero que perpetue dessa forma, é isento de imposto. Então o sócio recebe sem o pagamento de imposto, porque a sociedade já tributou. E quando eu crio uma sociedade em conta de participação, também a distribuição segue a mesma regrinha. Então o investidor ainda recebe aquele dinheirinho líquido. Que lindo. E pode declarar no imposto de renda. Recebi da sociedade em conta de participação que eu fiz com o Fábio, academia tal, e não pago imposto.
Olha que maravilha. Que maravilha. Tá vendo aí, pessoal? Conhecimento transforma. Vamos buscar esse conhecimento aí e aplicar nas nossas academias. Agora, Léo, me diga uma coisa. Você faz esse tipo de contrato? Ou seja, quem está nos assistindo aí está pensando em organizar a sua academia para ir buscar investidor. Você ajuda essas empresas? Esse é meu jogo. Eu só faço isso todos os dias da minha vida. O meu escritório, Miquiles Tavares Advocacia Empresarial, ele tem como foco ajudar os empresários em todas as suas relações, nas relações societárias, nas relações com parceiros, nas relações com investidores, nas relações com eventuais compradores ou vendedores. Então, toda essa é a operação que a gente faz lá dentro do escritório. Então, essa história de criar sociedade em conta de participação, contrato de investimento, contrato de aquisição, é isso que a gente faz. A nossa rotina é basicamente isso. Legal, muito bom saber. Então tá aí, galera, ó a dica. Procure aí o Dr. Leonardo. Outra coisa, Léo, falando ainda de coisa boa, academia para ser vendida, né? O cara que quer sair do mercado, quer vender. Você também assessora? É o que a gente chama de mercado de fusões e aquisições, ou M&A, né? Que se popularizou demais esse termo. E é isso. O que a gente sempre recomenda? Vamos lá, tô do lado do vendedor. Previamente, ele tem que arrumar a casa. Tá? E esse arrumar a casa envolve estruturações societárias, envolve as relações dele com o Estado, tributos, envolve as relações dele com os consumidores, com os trabalhistas, etc. Tá? Então, ele tem que arrumar isso tudo, para deixar muito redondo. Depois que ele arrumou a casa, ele vai ao mercado. Tá? Essa ida a mercado, existem empresas especializadas em fazer esse meio de campo, tá? Mas é um negócio pequeno, eu mesmo vou procurar, ok, tanto faz. Mas esse passo 1 é indispensável, tem que ter, senão o teu negócio... Casa bagunçada é difícil de vender, né? Ou impossível às vezes. Então, arrumou a casa, arrumou alguém para intermediar, ou você mesmo está intermediando, o próximo passo é o comprador começar a olhar. É o que a gente chama, e é uma relação que ela começa nos olhares. É como um relacionamento. Ninguém chega para a pessoa e fala, vamos casar? Não. Vamos conhecer, vamos ficar, vamos namorar, depois de casa, né? E as relações empresariais são também dessa forma. Eu preciso conhecer essa empresa que eu estou comprando. E a gente, nesse momento, faz o que a gente chama de due diligence, que são as diligências para eu me aprofundar nos números dessa empresa para entender o que é realmente que está acontecendo ali. Putz, eu vou comprar essa empresa, eu vou assumir um ônus e bônus, né? Então, faça essa diligência. Nessa diligência, às vezes, a gente previamente já estabelece algumas regrinhas muito básicas, um acordo de confidencialidade. Nessas regrinhas, se a diligência for boa, se eu vou comprar ou se eu não vou comprar, se isso é vinculativo, se não é, enfim, novamente, liberdade e criatividade. Uma vez entendido como é essa sociedade, essa academia fez a diligência, aí a gente vai tratar da negociação. Quanto você quer? Eu quero 1 milhão. Cara, mas olha só, você tem um passivo trabalhista de tanto, um passivo tributário de tanto, um passivo com o teu consumidor de tanto. Putz, se você não tivesse nada disso, eu pagaria 1 milhão. Mas eu tô apurando aqui por meio dessa diligência, você deve mais 500 mil, porra. Então eu te pago 500 mil. Vou te pagar 500 mil. Ah, não, mas 500 mil não dá porque tem isso aqui. Aí, negociação. Outra coisa importante, Léo, eu estou até participando de algumas negociações, ajudando alguns empresários a arrumar investidor e outros a sair do mercado, é o valuation, né? Porque hoje o que a gente percebe do mercado é que no negócio academia existe amor demais e pouca razão. Não, cara, mas eu montei essa academia há 30 anos. Então ele tem um amor e ele coloca preço no amor. E aí quando você vai para os números, o número mostra 2 e ele quer 5. Né? Então, uma das dicas é contrate uma empresa de valuation, né? Os seus números vão dizer quanto vale, né? E você percebe também essa razão desproporcional entre a emoção e a razão? Demais. Fazer um valuation é uma obrigação. Ainda que as negociações não tenham como base o valuation, ele pode ser uma linha de partida, tá? Porque eu posso criar um cenário de metodologia para avaliar a minha academia que é completamente de uma metodologia que você acha que é razoável. E aí, cada avaliação tem um resultado diferente. Mas ele sim é importante para a gente ter uma base.
tá? É um ponto de partida. Dali pra frente, esquece o amor. O amor só vale se do outro lado a pessoa também vai ter amor pelo mesmo negócio que você quer, que você tá vendendo. E aí ele precifica esse valor. Se não tiver, é razão emocional, números. Esquece, na verdade, razão e números, esquece emocional. Não, e já vi muitos negócios deixarem de ser feitos, negócios bons, cara, que o ego subiu demais. Não, por menos de tanto, o cara quebrou, mas não vendeu Não por 2 vendeu. milhões. Conheço alguns. Complicado, né? Legal, então vamos mudar de assunto aqui, Léo, agora vamos falar de problemas, né? Eu queria que você falasse pra gente quais são as principais demandas dos proprietários de academia, quais são os principais problemas hoje, são os contratos, é o personal, né? Ainda não vamos falar da lei do personal não, mas qual é a principal demanda de problema que as academias têm tido no Brasil inteiro? Eu sei que você atende academias no Brasil inteiro por conta do B2A, fala pra gente aí quais são as principais demandas. Vamos lá. Hoje existem, vamos dividir as academias em 3 grandes grupos. As pequenas, e quanto menor, mais amadora é. As médias e as bigs, tá? As pequenas, elas têm um nível de amadorismo tão grande que um dos principais problemas dela é a relação dela com os consumidores e dela com os colaboradores. Ou seja, contrato. Ela não estabeleceu uma boa regrinha de como que o consumidor dela, o aluno, vai pagar, vai entrar, vai sair, como que é o plano, como se dá um plano, vai rescindir, se vai ter multa, se não vai ter multa, qual a carência, como é que ele vai colocar se ele teve algum problema de saúde, se ele vai apresentar um atestado médico para compensar isso de alguma forma ou não. Não, o pessoal basicamente paga aqui e entra. Você tá maluco? Vamos regulamentar esse negócio. Na verdade, o B2A, ele tem, inclusive, modelos de contratos extremamente avaliados e testados e validados aí, já disponível para essa galera. Assine o B2A, pelo amor de Deus, para você não pecar nesse beabazão. Quantos contratos já tem lá, Léo? Já deve ter mais de 10 já. O pessoal pede, a gente constrói e joga. Academia com personal, academia com terceirizado, academia com MEI, academia com... sublocação, academia com o próprio colaborador, o CLT. O pessoal acha que, assinei a carteira, tá resolvido. Putz, você tem um leque de opções enorme para você regulamentar isso via contrato, aquele contratinho padrão. E uma das coisas que eu acho muito engraçado é que eu tenho 22 grupos de donos de academia pelo país todo. De vez em quando pinta lá. Alguém tem um contrato para me emprestar? Um modelo de contrato para me emprestar? E eu nunca me esqueci, eu acho que eu te mandei esse vídeo, o vídeo do Abílio Diniz, dizendo incrível. Como ele perdeu, né, a gestão do Extra, do Pão de Açúcar, por conta de uma falha no contrato. Né? O pessoal não tem noção de como é importante ter um contrato personalizado. Cara, vamos lá. Existem alguns padrões. E alguns contratos, de fato, você pode ter uma boa base, tá? Por exemplo, o contrato que a gente tem no B2A não é um contrato padrão. Ele é um contrato que ele é versátil. A gente colocou lá dentro do sistema opções de cláusulas. Então, olha só, até esse contrato a gente dá um pouco de margem pro assinante ajustar o contrato dele. Enquanto assim, peguei um modelão do contrato. Se você pegou um modelão do contrato, pressupõe que você não tem conhecimento, tá? Se você não conhece, você está acreditando que aquele modelo vai servir piamente para você, até acontecer um problema. Lembrando, contrato é antecipação de problema. Se no teu contrato não tiver antecipação daquele problema, ele não serviu para nada. Não serviu para nada, basicamente é isso. Então, nunca recomendo que se utilize um modelo, a não ser que seja algo extremamente versátil, extremamente comum e que basicamente não é nas relações da academia com os colaboradores e consumidores, né? Então, assim, recomendo demais, utilize um contrato que seja específico para o teu negócio. Não flerte com modelões. Todos os contratos de uma academia por R$ 147 por mês. Então assine B2A agora e entre para o time de empresários que mais cresce no país. Então, você falou aí das micro e pequenas, né? Vamos falar. Isso. E o problema das médias? As médias, quando elas alcançam esse patamar, elas já têm uma boa regulamentação dos contratos com os alunos, com os consumidores, com personagens, etc. Esse não é o problema dela. O problema dela começa a ser problemas societários. Então, ela já começa a ter uma intriga entre sócios, porque ela já está faturando alguma coisa, ela já tem resultado para ser distribuído. E aí sempre tem um sócio que não trabalha, sempre tem um que quer vender e outro não quer comprar e vai a mercado, como é que vai a mercado? Sempre tem alguém querendo investir porque ela tá dando dinheiro. Então vou botar dinheiro lá para ter minha participação também. Mas vou aceitar, não vou aceitar. Então aí já começam os problemas societários.
e tributários, porque geralmente quem cresce, cresce já com um pouco mais de risco tributário. Então a gente sempre tem que balizar um bom sistema de governança e de compliance tributário e um bom sistema de conformidade societária. Porque nesse cenário, uma empresa média já está superavitária, a chance de ter um risco societário é enorme. E aí o problema, um sócio quer sair. Beleza, você regulamentou nesse seu contrato social como que vai se dar a saída dele? Você regulamentou nesse contrato social qual que vai ser a metodologia de avaliação da participação dele? Porque isso tudo tem que estar no contrato social, porque se você não tiver, você cai na regra geral, e a regra geral não é boa. Para quem fica, não é boa, é maravilhosa para quem sai, tá? Mas você regulamentou isso tudo? Se você não regulamentou, olha o problema que você vai ter. Esse cara, um parênteses, às vezes esse cara quer sair e nem ele sabe que ele pode sair a qualquer momento. Mas para eu sair ele tem que alterar o contrato social e eu tenho que aprovar, ele tem que aprovar, ele não quer aprovar. Não, você pode sair a qualquer momento. É um direito potestativo, ou seja, eu posso exercer ele a qualquer momento. Isso já é mais do que consolidado em toda a doutrina de jurisprudência nacional. Então, eu sou sócio, quero sair? Fábio, somos sócios. Fábio, tá aqui, tô te notificando para eu sair da sociedade. E aí, nesse momento, você tem basicamente duas alternativas. Você que está ficando na sociedade. Você pode decidir sair também da sociedade e a gente extingue ela definitivamente, ou você pode decidir ficar na sociedade. Se você fica na sociedade e o teu contrato e o nosso contrato social não tem previsão de como que vai apurar esses haveres, como que eu vou pagar, como que eu vou identificar quanto que vale isso, você vai fazer por um método de avaliação comum que está previsto lá no Código Civil e você tem que me pagar tudo em 90 dias. É mesmo, 90 dias? Pague não para você ver. Juros de 1% ao mês. Só nisso aí eu já estou extremamente feliz. Eu estou me remunerando, ó. Não precisa nem pagar o principal. 1% ao mês você está me pagando. E aí, caos. Se transformou num caos. Eu desconheço uma sociedade que alguém que tem uma participação interessante, mais de 30%, por exemplo, consiga pagar isso em 90 dias. Olha só o problema de você não ter regulamentado isso no teu contrato social. Porque no seu contrato social você pode dizer que vai ser um método de avaliação XYZ e que você vai pagar, por exemplo, em 120 meses. Ou em 30, ou em 20. Você escolhe, você é livre para decidir a forma que você vai pagar. Se não decidiu antes... 90 dias. 90 dias. Olha a ignorância, pessoal. Vamos fugir da ignorância. Ignorância mata, ignorância é horrível. E tá aí B2A e Dr. Leonardo para ajudar em todas essas questões aí. Quais outros problemas, Dr. Leonardo, você consegue perceber aí no mercado de academias? Já demais. Então nós falamos já de problema com consumidor, problema com tributos, problemas com sócios, que mais? Não vou entrar muito no mérito agora, que eu sei que você tem uma pauta boa para isso, dos problemas com os personagens. Vamos falar disso, já. Vamos falar. Tem demais. Esses são os mais comuns. Aí quando a gente parte para as bigs, para as grandes, a gente já tem um problema de relacionamento entre sócios de forma um pouco mais intensa, mas, na verdade, bem mais intensa. E a gente tem também grandes problemas tributários, mas aqui geralmente envolve relações com terceiros. Porque geralmente uma grande, ela tem um bom investidor, ela tem um fundo, ela tem um banco, ela pode ter um banco por trás dela. Hoje é aberto, é capital aberto, então a gente sabe de tudo isso. A Smart Fit é desse jeito. Tem uma instituição financeira por trás da Smart Fit, como sócia da Smart Fit. Então, assim, imagina o nível de complexidade e de diligência que foi feita para fazer esse investimento, para comprar a participação societária. Imagine o nível de conformidade, de compliance, de governança que tem que ter por trás disso tudo. Isso já são problemas que as bigs enfrentam. Então, Homem-Aranha já dizia, né? O tio do Homem-Aranha, com grandes problemas vem grandes responsabilidades, né? E não é isso. Fácil não. Não, legal. E concluiu, então, os problemas basicamente são esses? Basicamente são esses. Todos, e você pode ver, todos vinculados a contratos. 100%. 100%. Todos vinculados a contratos. Você vai pedir contrato emprestado, vai, para tu ver onde é que vai parar. E interessante, Léo, a gente não se conhece há tanto tempo, mas eu passei por todos esses problemas. Saí da empresa, vendi minha empresa, e aí fiz uma cisão, né? Aí não tinha um dinheiro me pagar, aí me pagaram com cotas de um prédio. Então,
Tudo isso vai, mas por sorte eu já sabia o valor de um bom advogado e na época contratei um dos melhores advogados da cidade para fazer toda essa cisão, né? E foi tudo muito bem, graças a Deus, mas estou aqui atestando a importância de você ter um bom advogado, né? Senão você está ferrado. Não faça não para ver. Agora vamos embora, vamos continuar aqui com nossa pauta, Léo. Eu queria agora que você falasse o seguinte, aqui em Brasília, lei do personal, qual foi a confusão? Por que a lei não está funcionando? Houve um erro na hora do parlamentar confeccionar a lei? Fala pra gente em que pé que está isso hoje. Tá, a gente... vamos lá, um pouco de bastidores, tá? Essa lei ela já está tentando ser construída já há algum tempo. E todas as vezes que se tentaram implementar, criar lá dentro da nossa casa legislativa, do Distrito Federal, sempre teve uma articulação muito boa das academias para inviabilizar. E tem um monte de razões fáticas e mais ainda razões jurídicas para que essa lei não exista. Tá? Não vou entrar nesses méritos aqui por enquanto, mas tentaram por muitas vezes e não conseguiram. Isso é porque toda vez que tentavam, a gente tinha um monitoramento muito intenso, e esse monitoramento dava espaço para a gente ir lá ainda dentro do processo legislativo, conversar, explicar, justificar de que aquilo não poderia sair. Então isso sempre foi... E barrar enfim, a evolução do como qualquer jogo. Sim. Sempre tem um ataque e um contra-ataque, faz parte do jogo. E nada disso é legal. Então assim, é transparência total mesmo. Então, isso sempre aconteceu. Surgiu um pessoal que tinha uma articulação interna bem interessante, eles usaram de uma estratégia que eu digo que é extremamente inteligente. Eles não colocaram no projeto de lei a palavra academia, a palavra fitness, a palavra personal taxa de personal. Não. Então, assim, a gente não tinha filtro para monitorar isso. A gente tinha que monitorar de uma forma um pouco mais intensa, sabe? Mas a gente nunca pensou que eles teriam essa astúcia tão grande para criar um cenário desse. Então a gente acordou 2022, né? A gente acordou 2022, janeiro, saindo de uma pandemia. Olha só, a gente mal tinha saído da pandemia. A gente acordou em janeiro de 2022 com uma lei dizendo, e olha só como foi interessante, que, pelo menos era o preâmbulo dela, de que nenhum profissional de saúde, na verdade, nenhum consumidor poderia ser cobrado para ter uma segunda opinião em qualquer área da saúde. Então não era só a academia. Só excluiu os médicos, a área da saúde excluindo os médicos. Porque o médico já, naturalmente, já tem uma regulamentação específica, tá? Então, assim, se você era dentista, se você era psicólogo, se você tinha uma academia, fisioterapeuta, era tipo assim, enfermeiro. Eu tô sentando na tua cadeira de dentista e, ao mesmo tempo, eu vou trazer um dentista aqui para ele dar uma segunda opinião sobre o que você está fazendo. Na minha cadeira de dentista. Eu sou o paciente. Na sua cadeira de dentista, eu quero a opinião de um terceiro que eu trouxe. Então, a lei quis dizer isso, tá? Por que a gente quis dizer isso? Porque a redação dela ficou tão truncada para que a gente não conseguisse monitorar ela, que acabou que eles não conseguiram dizer o que queriam dizer. Entendi. Sabe? E olha que eu não tô entrando no mérito jurídico. Sim. Eu não tô falando que tá errado ou que tá certo. Dos 30 vícios de inconstitucionalidade que ela tem. Não tô falando isso. Eu tô falando que ela não disse o que ela queria dizer. Eu entendo que eles queriam dizer que o personal não pode ser taxado pela academia para dar aula de personal. Eu entendo que eles queriam dizer isso. É isso que ele queria dizer, mas não disse. Não é isso que tá escrito. E dentro do direito positivo, que é o direito que precisa estar normatizado para valer, aquilo que tem que estar... A norma ela só vale se ela for expressa. Ainda que exista a possibilidade da gente criar um cenário de interpretação, esse cenário de interpretação ele é mais limitado. Então, a lei ela disse, por exemplo, que a academia não pode cobrar do consumidor nenhuma taxa extra caso ele queira levar o personal. Beleza. Mas eu desconheço a academia que cobrava isso do consumidor, do aluno. Eu desconheço. Mas não falou nada sobre o personal. Aí, de uma forma muito truncada, ela quis dizer, mas não disse. Né? Não faz sentido.
Porque tem uma premissa de hermenêutica é a forma como a gente interpreta as normas, tá? Tem uma premissa de que toda norma restritiva de direito, ou seja, quando eu te limito em algum direito, eu preciso dizer isso de forma expressa. Eu preciso dizer isso de forma expressa. Quando eu amplio o teu direito, eu posso dizer ali nas entrelinhas, sem problema nenhum. Porque aí vai caber ao intérprete do direito, o juiz, o advogado, o promotor, o delegado, enfim, seja quem for o intérprete do direito, interpretar da forma mais benéfica. Por exemplo, Código de Defesa do Consumidor, quando a gente cria uma norma em prol do consumidor, ele pode sim dar uma interpretação extensiva. Mas, e essa foi uma grande confusão, porque muitos disseram que essa era uma legislação que estava beneficiando o consumidor. E, por via reflexa, sim, mas você não pode dar uma interpretação por via reflexa ao consumidor positiva se a relação que você está tentando regulamentar não é uma relação de consumo. Então, olha só, quando a gente fala academia personal e aluno, a gente está falando de 3 relações diferentes. Uma da academia com o aluno, que é nitidamente uma relação de consumo, uma do personal com o aluno, que também é nitidamente uma relação de consumo, e da academia com o personal, que nem de longe é uma relação de consumo, é uma relação cível, é uma relação entre partes iguais e equiparadas. Então vale nessa relação aquilo que as partes negociam. Então aquilo que as partes negociam prevalece. Por quê? Porque não tem nenhuma legislação me impedindo. Se não tem nenhuma lei... Desculpa. Se não tem nenhuma lei me impedindo de cobrar a taxa do personal, eu posso cobrar a taxa do personal. E essa foi a grande confusão, né? Essa foi a grande confusão. Os dois lados gritaram, houve um embate aí, né, dos dois lados, e até se fez... os professores fizeram campanha na porta de algumas academias, entraram na justiça, e é isso que eu queria que você esclarecesse agora, doutor Leonardo. Então, foi feita uma defesa em nome do sindicato, né, em nome das academias, e venceu. Em que pé que está isso? Vários personagens têm entrado na justiça, eles têm ganhado, eles têm perdido. Monitora a gente aí de como Vamos é que está lá. isso. A época que eu estava à frente do jurídico do sindicato, a gente fez uma demanda questionando não só essa regra de interpretação, mas os 200 vícios de inconstitucionalidade, tá? Só um deles mais grave é que, como eu estou regulamentando uma relação cível, só a União pode implementar uma regra que estabeleça alguma relação cível, tá? O consumidor ainda tem um pouco de possibilidade do município, do estado ou do Distrito Federal regulamentar alguma coisa, tá? Isso sim é possível, mas o cível não. O cível só a União pode. Então teria que vir uma lei do Congresso Nacional para realmente, se vier uma lei, e aí digo, se vier uma lei do Congresso Nacional dizendo que a academia não pode cobrar do personal, e se for expresso isso aí, as academias não vão poder cobrar. Simples assim. Mas não veio e acho difícil que venha. Tá? Então, questionamos tudo isso no judiciário, além de todos os vícios de inconstitucionalidade. Era tão latente esse vício, essa irregularidade legal, que liminarmente um juiz foi lá e falou, não, suspende essa lei aí, não aplica para ninguém não. E aí isso foi. O polo passivo dessa demanda era o Distrito Federal, porque eu estava questionando uma lei que o Distrito Federal fez. E o Distrito Federal recorreu. O recurso dele foi provido por meio de um agravo de instrumento. Então, aquela liminar que dizia que eu não poderia cobrar, caiu. Então, em tese, voltou a valer a lei. Só que a gente pensa, tá, beleza, voltou a valer a lei. Mas o que a lei diz? A lei não me veta. A lei não diz que eu não posso cobrar do personal. Mas aí vem a questão de que o órgão fiscalizador, que é o PROCON, leu a lei e disse, aqui eu não vejo como não haver a cobrança, ou seja, eu não posso impedir a cobrança. Não. A lei não está escrito isso, foi isso? Foi exato. PROCON, Casa Civil, Procuradoria do Distrito Federal, todos os órgãos que previamente avaliam a legalidade, a constitucionalidade daquela lei, disseram que essa lei não poderia subsistir. Posteriormente à vigência dela, o próprio PROCON ele falou, cara, eu entendo, como cobrar. Mas eu não posso autuar ou fiscalizar uma academia que está cobrando a taxa porque na lei não diz que a academia não pode cobrar taxa. E aí ficou nesse bate-bola, teve audiência pública na Câmara Legislativa com o próprio autor do projeto. Eu tive lá. Eu também tive, enfim.
Mas é uma questão jurídica, então pouco importa o que as partes estão pensando sobre a lei. O que importa é o que a lei disse e a interpretação, diz, né? e a interpretação que se dá. E a interpretação do judiciário foi de que realmente a lei não proíbe e que ainda que proibisse, seria inconstitucional. Ou seja, então hoje a lei não está funcionando, as academias estão funcionando normalmente e eu tenho visto algumas decisões jurídicas, doutor Leonardo, que estão dando ganho de causa para as academias. Eu acho que eu já vi umas 3 ou 4. É isso? Tem um monte já por aí. Por que aconteceu? Como não se conseguiu de forma coletiva, a orientação de quem estava pelos personagens era de que entrasse individualmente com as demandas, tá? E aí, assim, começou a entrar individualmente com as demandas. E não conheço uma que foi provida em prol do personal. Porque a lei, assim, ela é muito ruim. O processo legislativo dessa lei foi horroroso e, por consequência, não tem como você validar alguma coisa. Por mais que ela tenha sido ruim, ainda que ela tivesse sido boa, a gente teria os argumentos da inconstitucionalidade. Mas a gente tem um monte de argumento de inconstitucionalidade e um monte de argumento de que a lei não diz o que ela queria dizer. Basicamente isso. Então não tem como o judiciário validar uma lei que não diz o que eles queriam que ela dissesse. Tá? Então, a maioria na verdade, eu desconheço alguma decisão que favorável aos personagens, e a tendência é que a jurisprudência se consolide nesse sentido de que essa lei... Já há várias em favor da academia. Né? E o pior, eu não conheço um único estado ou município que essa lei tenha prevalecido. Olha só. Porque é uma tentativa de se implementar essa regra em vários locais do país. Se tentou, né? E a gente monitora isso intensamente e todas as leis que foram constituídas nesse sentido foram derrubadas. Inclusive é de João Pessoa? João Pessoa foi, em algumas cidades do estado do Goiás foi, putz, tem um monte. Nenhuma Legal. Então, prevaleceu. E é isso que nós estamos falando aqui, pessoal, é da lei do Distrito Federal, né, de 2022, e que realmente os personagens têm perdido na justiça, né, e as academias têm vencido essa briga aí. E aí, olha que interessante, como começou a pulverizar, o B2A disponibilizou no sistema dele uma defesa. Ou seja, a academia que, por um acaso, o personal entrar, ele pode assinar o B2A, pegar essa defesa e protocolar na justiça. Como é uma questão de direito, não é a questão fática, então qualquer lei no Brasil que apareça com esse conteúdo, eu tenho o mesmo argumento de inconstitucionalidade. Essa é uma das raras exceções que o modelão vai servir, tá? Então, entra lá no B2A, o assinante pode entrar, pode acessar e pode pegar isso aí. Se você, por um acaso, é a academia que tá sofrendo com isso aí, entra lá, pega, tá disponível e... Galera, olha só, mais de 200 conteúdos sobre gestão, uma agência de publicidade com mais de 200 artes, assessoria jurídica permanente, todos os contratos que uma academia usa, grupo VIP no Instagram, né, no WhatsApp, onde todos os dias você pode tirar dúvida e falar com os palestrantes, ou seja, você não está mais sozinho na gestão. Clica aí, b2a.tv ou P2A Gestão Fitness e vem para o time do B2A. É isso. Doutor Leonardo, vamos continuar aqui. Vambora. E sobre o CREF, o que você tem para falar do CREF? Rapaz, CREF já deu muito trabalho, né? Vamos lá. Não sei por que motivo ou razão a diretoria do CREF era contra academias. Teve um período que a diretoria do CREF era contra academias. Não sei por quê. As decisões pareciam ser essas, né? Não, assim, era claramente essa. Do ponto de vista jurídico, eu posso falar porque eu trabalhei intensamente. Eram claramente contra a academia. Ao ponto de uma vez o CREF surgir com uma resolução falando assim, ô academia, eu quero que você uniformize seus empregados, seus colaboradores em geral, seus personagens e seus estagiários, para que e você coloca com a fonte específica do tamanho tal nas costas desse personal, desse profissional, o que ele é. Se ele é um personal, se ele é um estagiário ou se ele é um professor. E aí, de um dia para noite, ele criou essa resolução e saiu autuando todo mundo. Beleza, se você tem uma academia média, uma academia grande, putz, isso é um custo irrelevante. Na verdade, provavelmente você já até faz isso. Mas se você é uma academiazinha do bairro, que é 80%, 90% das academias, que você tá vendendo almoço para pagar a janta, você vai implementar mais um custo de criar um uniforme? Não faz sentido. Não faz sentido. E o que eu lembro nessa época eu era proprietário ainda, e imagina uma camisa gigante escrito estagiário nas costas.
quando você ia atender um cliente, não, você é estagiário, traz um professor, quer ser atendido pelo professor. E aí começou a gerar, né, esse lado ruim de não quero ser atendido por estagiário. Aí já começa a denigrir a imagem do estagiário, da academia, Até sem por, necessidade. sem necessidade nenhuma. Primeiro, o CREF não pode fazer isso. Tá? Ponto 1. O CREF não pode fazer isso. O CREF não tem... Vamos lá. Qual que é a natureza jurídica do CREF? É uma natureza jurídica de autarquias. Tá? Então, todo órgão fiscalizador, todo conselho de classe, órgão fiscalizador não, todo conselho de classe, ele tem natureza jurídica de autarquia. Significa que ele é criado por lei. E essa lei de criação, ou uma lei posterior, ela tem que definir quais são as funções desse conselho. E assim fez com o CREF. Salvo engano, é 69, a lei 6969 ou 9696, uma das duas, não me lembro. E a lei foi lá e criou o CREF, o sistema CREF-CONFEF. Nessa lei, ela delimitou quais seriam as funções do CREF. E não disse que o CREF poderia restringir esse tipo de direito. Não disse. Não dizendo incide em grave violação legal. Porque se a lei não diz que o CREF pode fazer isso, o CREF não pode fazer isso. Porque vige na nossa sociedade o que a gente chama de princípio da legalidade. O que é o princípio da legalidade? O particular, ele só é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa se a lei disser isso. Se a lei não disse, ele pode fazer o que ele quiser. Qualquer coisa que a lei não proíba, ele pode fazer. Permitido. 100% das coisas que a lei não está proibindo, ele pode fazer. 100%. Agora, o que eu me lembro também, doutor Leandro, já tem bastante tempo, acho que um dos erros graves foi na época que o CREF se uniu com a Vigilância Sanitária e criou uma cartilha. A cartilha era a coisa mais absurda do planeta. Tinha que ter um vaso sanitário para cada 3 funcionários. Então você tinha 40 funcionários, 30 funcionários, tinha que ter 10 vasos sanitários. Quer dizer, a cartilha foi muito mal escrita. A esteira precisava ficar 1 metro da outra. Quer dizer, hoje a esteira fica 20 centímetros. A 1 metro da outra não cabem as esteiras na academia. Então, assim, era uma coisa feita por leigos, né? E aí eu entendo que o senhor falou de que parecia que o CREF era contra a academia, porque eram cada decisões absurdas, e eu lembro que foi uma luta. O cara da vigilância, ele chegava na academia, se eu quiser eu fecho a academia agora. Então, fica quietinho aí que eu vou entrar, vou investigar tudo aqui e depois te dou um parecer. Então a gente parecia criminoso, cara. Então isso realmente revoltou muitos proprietários, mas graças a Deus isso passou, né? E as novas gestões têm realmente respeitado, ajudado, né? Tem sido parceira das academias. Mais absurdo, você lembra aí? Negócio de química. Putz, o de química era maravilhoso. Toda a academia que tinha piscina, aí em razão da necessidade da piscina ser tratada, o Conselho de Química ele chegou lá um belo dia e falou: quem é o seu químico? Tem que ter um químico. Químico? Químico de quê? Tem o piscineiro. Não, então eu vou te autuar aqui. E autuava. Ai, meu Deus, eu fico lembrando desses negócios. Eu já ajudei muito a academia nesse Brasil, viu, Fábio? Já ajudei muito. E agora que você tá falando aí, Léo, eu tô lembrando, tinha o de administração. O de administração também. Pelo amado, chegou, não, quem tá administrando aqui? Não tem um administrador? Multa. E sabe o que é mais interessante? Nos dois casos, de química e de administração, eles fazem isso para ter um pouco mais de... para aumentar o faturamento deles. Então, arrecadar e enfim... autua porque você não tem, então você tem que estar vinculado aqui ao conselho e etc, eu vou te fiscalizar, enfim. Mas a jurisprudência, ela já se consolidou há muitos anos, de que isso não é possível de ser feito. E ela tem uma razão específica. Quando se constitui uma sociedade, essa sociedade tem um objeto social, que é o principal. Qual que é o principal objeto social de uma academia? Fitness, exercício, luta, dança. Não é... Química, não é tratar piscina, não é administrar empresas, não é isso. Então, a jurisprudência ela entendeu que a preponderância da atividade principal é que vai definir para onde essa sociedade vai se vincular. Então, se a preponderância é a atividade física, vai se vincular com o sistema CREF-CONFEF. É isso que você tem que fazer, não é a química, a administração ou qualquer outro que venha a surgir. Qual que era o problema? Que nessa sangria desatada de arrecadação a qualquer custo, eles, como têm o poder de polícia, ia lá e te autuava.
Aí, putz, para cancelar essa autuação, eu tenho que entrar com uma ação, etc. E aí, quantas academias têm apetite financeiro ou assume essa postura de processar o conselho? Não são tantas. Olha o problema. Então, eles lutam com aquela história de vala comum. Meu irmão, joga na vala comum. Aqueles que entram vão ganhar. E a gente, ok. E os que não entram, a gente ganha. Agora, Infelizmente. como você é muito novo no mercado de academia, só tem uns 15 anos, né? Eu já tenho 30, vou completar 30, tinha um projeto de lei, há uns anos atrás, aqui do Distrito Federal, que toda academia tinha que ter um médico. Tá. Um médico. Imagina o custo disso. Ainda bem que a gente conseguiu derrubar o projeto de lei, porque era um projeto de lei. Falei, cara, acabou essa academia, imagina. Nem hospital tem médico. Nem hospital tem médico, é isso. Lembram do desfibrilador também? Lembro. Nem sei, acho que essa passou. Passou, mas é acima de 1.500 pessoas. Então, se a sua academia tem 1.000, você não precisa ter o desfibrilador, né? Loucura. E eu lembro que a gente trabalhou intensamente no projeto ainda do desfibrilador, porque queria que fosse restrito. É a mesma coisa. Legal, quando você olha a academia média, a grande, não vai fazer diferença nenhuma comprar um desfibrilador. Até legal pra ela, que ela fica mais atrativa. Mas e a academia do bairro? O cara tá vendendo o almoço pra pagar a janta. Como é que ele vai botar ele não sabe usar, nunca vai usar, não sabe onde é que compra, não tem dinheiro pra comprar, você quebra a academia. Enfim. E por isso que o setor tem que estar unido, né? E atuante, ter representantes, né? Porque hoje em dia esse é um grande problema. Se você não tem representantes na Câmara Federal, na Câmara Distrital, no Senado, esses projetos absurdos passam. Aí eu falo, pô, Fábio, mas esse projeto nunca vai passar porque ele é inconstitucional. Eu falei, bicho, nós vivemos no Brasil. O Brasil é um país de maluco. O país é o país da inconstitucionalidade, entendeu? Então, ou a gente se protege, se une, né, e luta pelo que a gente acredita, ou nós vamos ser vencidos por quem luta, né? Toda legislação, quando ela nasce, quando ela é promulgada, ela já nasce com uma presunção de constitucionalidade. Por mais que ela seja absurda, ela já nasce com a presunção de constitucionalidade. Então eu preciso entrar com um processo, um juiz precisa analisar e o juiz precisa decidir que aquilo tem um vício de inconstitucionalidade. Até lá, vale. Olha a importância de ter representante lá. E aí a grande vantagem de ter um representante é que a gente também elimina um pouco o risco daquele interesseiro, do cara que está lá, o deputado, o parlamentar que está lá dentro, ele olhar para um cenário fitness e ver que as pessoas estão órfãs de representante e falar, vou botar essa galera debaixo do braço, vou criar um projeto de lei mais maluco que seja, de personal, por exemplo, né? E vou aqui angariar todo o fitness a meu favor, os personagens, e depois eu dou uma banana pra eles, porque caiu, teu projeto caiu, infelizmente, mas foi o judiciário, eu te ajudei, eu sou o bonzinho. A gente sabe que o Brasil é isso mesmo. Agora, Léo, vamos falar de um assunto muito importante aqui pro mercado de academias, que é pejotização, né? Isso é legal. Hoje em dia, a gente sabe, é muito caro gerar emprego no Brasil, né? Tá cada vez mais difícil, mas existem alternativas, né? Há um tempo atrás, o profissional de educação física podia ser MEI. Depois ele foi desenquadrado e não pode mais. Mas hoje ele pode ser uma PJ. Fala um pouquinho disso, dessa estratégia de empresários transformarem os seus colaboradores em empresários, em empreendedores, em sócios, né? Através das empresas. Fala um pouquinho disso. Pode demais. Vamos lá. A relação academia com o colaborador. Ou ele é um CLT, ou ele é um profissional autônomo, ou ele é uma relação entre pessoas jurídicas, tá? MEI é profissional autônomo, firma individual é profissional autônomo, só quando ele constitui de fato uma sociedade é que a gente está falando de uma relação entre pessoas jurídicas. Quando a gente diz a pejotização, e a gente tem que levar esse termo pro nível menos pejorativo possível, porque de fato é um negócio legal, a gente tem que entender que vínculo de emprego com os requisitos do vínculo de emprego não se discute. Não se cria uma relação entre PJs se está cumprindo os requisitos do vínculo de emprego. Esse é um ponto que tem que ficar extremamente claro, tá? Mas quando você elimina qualquer dos requisitos do vínculo de emprego, você pode estabelecer uma relação de pejotização.
Ou seja, vai contratar uma empresa, é empresa. É Não empresa. é fazer um figurativo, transformar um funcionário em empresa, mas seguir com as regras da CLT. Não, é fraude. Isso é fraude, tá? Isso é fraude. Não Se o pode empregado e vai entrar... vai custar caro. Porque você vai estar pagando como empresa, depois ele vai entrar com a reclamação trabalhista e vai ganhar. E aí você vai pagar como empregado, com todos os custos seletistas envolvendo E essa como é rotulação. que faz isso da maneira certa? Meu Vamos lá. Exemplo. Eu posso criar, e esse é o exemplo mais maravilhoso que eu acho, tá, Fábio? Eu posso criar, por exemplo, uma sociedade onde, por exemplo, uma academia que tem ali 5 professores que tá dando aula ali na musculação. Eu posso criar uma sociedade e colocar os 5 professores como sócios, ou como empregados dessa sociedade, ou como colaboradores, pouco importa. O que importa é, esses colaboradores vão estar vinculados a uma sociedade. E eu, como dono de academia, tenho uma outra sociedade que é a academia. A minha academia vai contratar essa outra sociedade para que essa outra sociedade possa disponibilizar para mim, a academia, os 5 colaboradores. Olha que interessante. E aí muito se discutiu se isso seria ou não constitucional, porque de fato eu estou colocando esses colaboradores para serem empregados. Eu estou eliminando 1 ou 2 requisitos do vínculo de emprego aí, por exemplo, a pessoalidade, etc. Mas eliminando um desses aí muito se discutiu, inclusive entraram com uma ação direta de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal para dizer que, porque isso está previsto numa lei, tá? Então, para dizer que esse trecho dessa lei ele seria inconstitucional, porque estaria burlando as regras do direito trabalhista. E aí o STF, ele decidiu, e já decidiu em algumas oportunidades posteriores, quando provocado foi, de que essa lei é constitucional. Então, quando ele decide que essa lei é constitucional, porque a discussão era, ok você terceirizar a tua atividade meio. Então, se eu tenho uma academia, eu não posso terceirizar o professor, eu posso terceirizar a limpeza, a manutenção do ar-condicionado, etc. Mas o professor que dá aula, que é da minha atividade principal, do meu objeto social, eu não posso terceirizar. Essa era uma premissa que existia até então. Surgiu uma lei que está dizendo que você pode terceirizar até a atividade fim. E aí questionaram e o STF disse, não, você pode. Você pode. Se não está configurado os requisitos do vínculo de emprego, você pode. Então, hoje é perfeitamente possível um proprietário de academia contratar um professor de ginástica por PJ, professor de musculação, professor de avaliação física por PJ. Pode. Desde que friso, tá? Desde que seja uma PJ. Seja uma PJ. De fato. Exemplo, vamos dar um exemplo. Eu posso, por exemplo, contratar uma empresa que... PJ é uma empresa, tá? Sim. Posso contratar uma empresa que vai me disponibilizar 1 ou 2 empregados para dar aula na minha musculação ou dar aula de dança. Eu posso deixar claro nesse contrato, por exemplo, que no dia que esse colaborador indicado por ela faltar, ela vai ter que me indicar outro. Imediatamente. Eu não quero ficar sem aula, tá? No dia que ele faltar, ela indica outro. Ponto. Pura e simplesmente assim. O que eu elimino com isso? Pessoalidade. No vínculo de emprego, quando eu contrato o Fábio para trabalhar para mim, é o Fábio que tem que trabalhar para mim. O Fábio não pode falar assim, vou faltar, vou indicar um amigo meu para dar essa aula. Não existe isso. Na CLT, não existe isso. Mas no vínculo entre pessoas jurídicas, se isso existir, nesse exemplo raso que a gente está dando, eu elimino um dos requisitos do vínculo de emprego. Para ter vínculo de emprego, eu tenho que cumprir todos os requisitos. Faltando um deles, não tem um vínculo de emprego. Então, se eu elimino um deles, por exemplo, a pessoalidade, significa que eu não tenho, de fato, uma relação trabalhista. Ou, por exemplo, eu posso eliminar a subordinação. Eu posso simplesmente dizer para essa empresa que eu estou contratando, ou empresa, esse professor ele tem que dar aula aqui de acordo com essa grade horária, e a aula é a metodologia sua, você que eu confio na tua capacidade, por isso que eu estou te contratando, a metodologia é tua, etc, etc. Eu só preciso que você dê uma aula lá e que tenha no mínimo 40 alunos por aula. No dia que baixar, a gente vai ter que revisar essas cláusulas aqui. O que eu eliminei? Subordinação. Bom, eu como dono de academia, eu não vou mandar no professor. Não, se o professor fez alguma coisa errada, eu vou lá na empresa. Quem é o dono da empresa? Quem é o sócio? Que pode, inclusive, ser ele, mas nesse momento ele está exercendo o papel de dono de empresa. Então eu posso chegar lá para ele e falar, o professor fulano de tal não está atendendo os requisitos que a gente pré-determinou nesse contrato. Então troca ele. Troca ele. Eu não vou lá mandar nele porque ele não tem vínculo comigo, eu tenho um vínculo com você. Você tem vínculo com ele. Por isso que diz terceirização. Eu não tenho um vínculo direto. Eu tenho um vínculo com a empresa que tem um vínculo com ele. Então, a gente fazendo esse caminho de forma adequada, eu tenho, de fato, uma terceirização
que é possível, chancelada pelo Supremo Tribunal Federal, dizendo que é legal. Basicamente isso. Aí a gente está pressupondo que vão se reunir aí 5, 10, 15 profissionais, vão montar essa empresa e vão ter uma administração. Porque se eu não posso ir hoje e eu mando alguém amanhã, alguém está vendo isso. Alguém né? está vendo isso. E essa questão, doutor Leonardo, de a pessoa... Eu sou a minha empresa. Eu abri um CNPJ e eu presto serviço para academia A, B, C e D. E eu não tenho administrador, eu sou a empresa. Então eu vou lá, presto serviço para academia A 4 horas por dia, para B 3 horas por dia e para C mais 2 horas por dia. Quer dizer, como é que fica isso? Tá. É possível, dentro dessa visão, ser empresa? Você tem um risco um pouco maior, tá? Mas se, por um exemplo, você definir novamente que no dia que você faltar, você vai ter que indicar um outro, novamente você eliminou a pessoalidade. Então, tem alguns cenários que a gente pode trabalhar, ou, por exemplo, eu posso dizer que a metodologia que você vai aplicar é sua, não é minha. Irmão, você vai fazer o que você bem entender aí. Eu vou definir critérios, e logicamente a academia é minha, eu quero que você cumpra esses critérios. Sou pena da gente rescindir o nosso contrato. Eu vou definir critérios, objetivos, e a forma como você vai cumprir esses critérios pouco importa para mim. Por exemplo, Quero o resultado. eu posso definir, você pode definir que você vai dar aula na hora que você quiser. Desde que você cumpra, por exemplo, 6 horas por dia, 4 horas por dia, 5 horas por dia. Posso definir isso aí. Então você já está eliminando um pouco dessa subordinação, tá? É uma linha muito tênue quando você tem um único sócio de uma única empresa e esse único sócio vai prestar esse serviço, tá? Isso é um risco que precisa analisar caso a caso para que realmente a gente observe se nesse caso específico não tem os requisitos do vínculo de emprego. Mas o ideal é que se constitua de fato uma empresa. E eu até dou alguns benefícios extras, tá? Se juntou lá 5 professores e constituiu essa empresa, olha a vantagem. Ele pode, inclusive, criar um cenário de escala. Ele pode dar aula para uma outra academia, essa mesma empresa pode vender para outra academia, pode fazer para outra. De repente, ele virou um terceirizador de atividade fim de academia. Olha que legal. Quantas empresas não estariam sedentas para ter assim, ó, cara... Os melhores profissionais estão com aquela empresa ali, porque eu sou dono dessa empresa, eu já fiz ali todo o bem bolado para ter os melhores profissionais e agora eu estou disponibilizando isso para as academias. Putz, eu sou dono de academia, eu ia amar ter isso. Eu ia amar. Tem lá a empresa do Fábio que terceiriza essa atividade. Fábio, eu estou precisando de 3 colaboradores aqui nessa academia e na outra 2. Faço contrato com você, vai lá, cumpre os requisitos. Olha Legal. só. Esse é um tema muito importante, Léo. Acho que para os dois lados, né? Para o empresário que é dono de academia e para o profissional que está pensando em se profissionalizar e abrir sua empresa, uma coisa que eu aprendi na vida empresarial é ninguém fica rico trabalhando para os outros, né? Não fica. Eu trabalhei para os outros na academia, quando eu abri, quando eu me formei, fui trabalhar em academias, depois fui funcionário do Banco do Brasil e eu só comecei a ganhar dinheiro mesmo na minha vida, que era o que eu desejava, quando eu abri minha empresa e fui empreender. Então hoje eu prego isso, né? Você quer ganhar dinheiro, cara, abre sua empresa. Abre sua empresa. Pode ser individual, pode ser grupal, pode ser do jeito que quiser, mas não seja funcionário. Porque se for funcionário, você vai ganhar salário. Salário não deixa ninguém rico. Então, essa é a primeira premissa. E a segunda premissa que eu vejo, né? Eu fui funcionário do Banco do Brasil durante 11 anos. E o que eu entendi, o que eu entendo hoje? Que um funcionário que ganha 5 mil reais, ele custa para a empresa 10. É isso. Porque tem férias, 13º, um monte de alíquota lá no prolabore dele. Então, hoje, eu me vendo para trás, eu preferiria, ao invés de ganhar 5, ganhar 8 e eu cuidar da minha aposentadoria, do que eu ganhei só 5, pagar 5 para o governo e daqui a 45 anos o governo vai ver o que vai me pagar de aposentadoria. Então eu prefiro Imagina eu ganhar que seja 3 mil a mais por mês, multiplica isso por 12 meses, dá 36 mil. Por 10 anos, 360 mil. Por 40 anos, dá 1 milhão de reais a mais no meu bolso. E daqui a 45 anos, eu, com 1 milhão a mais no meu bolso, eu cuido da minha aposentadoria. Eu compro 5 kitnets que dê 1.200 reais de aluguel, eu tenho aí 5, 6 mil reais de aposentadoria. Quanto que o governo vai pagar, né, de aposentadoria daqui a 45 anos? Então, isso está muito claro na minha mente, eu faço essa conta, né? Eu fiz para mim. Eu deixei de ser funcionário e passei a ser empresário, empreendedor.
Então, o que você acha disso? É por aí? É bem por aí. Eu digo que é uma questão de escolha, né? Se você quer ser empregado, não tem nada errado, absolutamente nada de errado com isso. Mas entenda que essa tua escolha tem consequências, tá? Se você quer arriscar e todo risco, na verdade, todo ganho envolve um grande risco, né? Então, se você quer arriscar ganhar mais, vai empreender. E a oportunidade de empreender no fitness como empregado é exatamente uma empresa de terceirização dessa atividade fim. É, com isso, além desse benefício de você ser o grande gerente da tua renda, e aí entendo isso como liberdade financeira, você, por exemplo, se a gente comparar hoje como os personagens, os professores lidam com o próprio rendimento, eles não declaram tudo. E aí ele ganha lá 2 mil, 3 mil, 4 mil como empregado e ganha mais 5, 6, 7 como personal. E não E declara. não declara. Aí não pode financiar carro, não pode financiar Aí, apartamento, não pode nada. isso. E aí, às vezes, ele não tem nenhum plano de saúde, porque às vezes a empresa não dá, ele não tem um plano de saúde. Se ele é PJ, ele tem um plano de saúde mais barato. E aí, como ele na PJ ele tem que declarar numa alíquota baixa, porque ele pode entrar no Simples, e aí fica a alíquota, sei lá, uma alíquota efetiva de 6, 7%. Putz, faz todo sentido você pagar imposto 6, 7%, 8% que seja, pagar imposto para estar tudo regularizadozinho, tudo bonitinho, para no dia que você for fazer um financiamento, comprar um carro, fazer alguma coisa, tá lá. Você tem a declaração de que você ganha isso. E outra, não só esse benefício financeiro de apurar aquilo que você ganha, mas a possibilidade de você basicamente entender que aquele dinheiro que entra dentro do teu caixa, você vai ter liberdade de fazer o que você bem entender. Cara, é incrível isso, é incrível. Não sei por que as pessoas ainda se veem amarradas num processo de sonegação fiscal. E o pior, tá? E o pior, se a Receita Federal ou a Secretaria de Fazenda Municipal ou Estadual, a depender do tributo, te fiscalizar e te autuar. Olha só. Olha o tamanho O pessoal não considera isso. E eu já fiz, inclusive, algumas projeções. A depender do caso, você pode ser autuado em até 150%. Se você está ganhando aí, em média, 5 mil reais extras, está sonegando, isso ao final de 10 meses você tem 50, 12 meses você tem 60 mil reais. Isso apurado para os últimos 5 anos, você está falando de 300 mil reais. A multa de 100% do tributo, garanto que você quebra. Garanto que você quebra. Aí você vai começar a viver num cenário à margem. Vai falar, não, agora eu não tenho nada no meu nome, vou colocar tudo no nome do meu filho. Aí você lascou a vida do teu filho. Nunca faça isso, pelo amor de Deus. Nunca faça. Ah, vou botar o nome do meu filho, vou botar o nome da minha esposa. Vou dizer, putz, você já tá degringolando a vida de todo mundo por conta de uma irregularidade que não faz sentido. Não faz sentido você viver à margem. E é isso que a gente prega, né? Personal, profissional de educação física, dono de academia, tem que fazer conta. Tem que fazer porque conta. Às vezes é uma conta muito baixa que ele está economizando para não ter um monte de benefício. Então é isso que eu falei. Eu conheço personal trainer hoje que ganha 10, 15, 20 mil reais e não tem casa para morar, porque ele não tem como financiar, porque os 20 mil não existem. Para receita não existem, né? Cartão de crédito, não tem nem cartão de crédito, Olha, porque que ele não tem como provar que ele ganha isso. E ele ganha, né? Ele ganha muito bem. Então, fazer conta, cara, levar informação, para isso que esse podcast Viver de Academia existe, para trazer conhecimento, informação, estratégia, para você viver muito bem daquilo que você escolheu para ganhar a vida, né? Uma coisa que eu costumo dizer, 2 certezas que a gente vai ter na vida, tá? Que a gente vai morrer e que a gente vai pagar imposto. Pague! Porque morrer não tem pra onde correr. Imposto você ainda pode tentar sonegar, mas vai pagar de alguma forma. Até quando você compra uma coisa, você tá pagando. Quando você vende, você tá pagando. Por que você não cria um cenário de regularidade? Porque tem benefícios, tá? Um livro que eu adoro recomendar, porque ele é muito beabá. Na verdade, não sei como alguém vive sem ter um cenário de ler esse livro, que é o Pai Rico, Pai Pobre. Ele é muito, mas muito beabá. E ali, na primeira leitura, você já vai entender a importância de se constituir uma pessoa jurídica. Depois, dali pra frente, você evolui para diversos outros livros que a gente tem aí. Não, e é isso que a gente acredita, né? Visão, cara. Pessoas que têm visão vão mais longe, né? E o podcast tem esse propósito de trazer a visão das pessoas, né? Todos os nossos entrevistados aqui, ampliar os horizontes, né? Aprender a fazer conta, aprender a sonhar grande, né? Sonhar pequeno e sonhar grande ao mesmo trabalho. Então, vamos sonhar grande, né? E, doutor Leonardo, o que a gente não falou que você ainda quer falar? Acho que a gente falou quase tudo aqui, que eu pensava. Problemas com a academia, que eu já resolvi. A gente falou do CREF, a gente falou
do personal. personal. Ah, lembrei um. Teve um que era o ECAD. ECAD. Eu nem sabia o que era ECAD quando me procuraram. Eu era tão novinho na época. Léo, o ECAD eu pagava R$100 do ECAD e agora ele tá me cobrando 1.200. Que é isso? O que é ECAD? Aí eu fui estudar, fui entender, né? E aí eu vi que realmente ECAD é um negócio com superpoderes, e essa foi bem interessante, que a gente conseguiu. Era basicamente o seguinte cenário jurídico. Se o ECAD quisesse cobrar, ele cobraria. Resumindo, era isso. Não tinha pra onde correr. Eu costumo dizer que o ECAD tem mais poderes do que o OAB. Também passei por esse problema. Tô velho, cara. A OAB, o pessoal fala, a OAB tem superpoderes, é uma autarquia sui generis, etc, etc. Ninguém bota o B dele, mas o ECAD tem mais. Tá aí um lugarzinho, uma instituição que tem mais poderes que a OAB é o ECAD. Ninguém barra o ECAD, tá? E aí, a gente, numa negociação, falou, não, ECAD, vamos lá. Depois de alguns meses negociando, se você cobrar, a academia vai quebrar. É mais fácil você fazer um reajuste razoável que as academias dê conta de pagar e ao mesmo tempo você vai arrecadar. Do que se você cobrar isso tudo, elas não vão pagar e você vai entrar com 200 processos aí Gastar essa foi uma boa também. A gente resolveu muito problema de academia, viu? Olha só, recapitulando tudo. Só pra você saber, não sei se você tá sabendo, Léo, agora tem uma rádio academia que fez um acordo com o ECAD. O que o cara fez? Eu falei, é mentira. Aí ele me ligou, falou, Fábio, deixa eu te explicar. Ele criou uma playlist dele. Ele contratou uma banda. Direitos autorais próprios. Direito autoral próprio. Fez o acordo com o ECAD. Então, quem assina a Rádio Academia hoje não paga mais ECAD. Acredita nisso? Legal. O cara já está com mais de 2.000 academias do Brasil, né? Então é verdade. Mas só conheço esse cara que fez isso. Criou uma playlist exclusiva. Não, e é do caramba isso, porque o ECAD nada mais é do que um escritório central de arrecadação e distribuição. É exatamente esse o significado de ECAD. E aí, qual que é a lógica? O ECAD está aqui como um escritório central e abaixo dele tem um monte de associação de compositores, de músicos, etc, etc, etc. E aí, esses músicos vinculados a essas associações, e em tese todos os músicos são, em tese, tá? O ECAD cobra e distribui para eles, para que eles possam ter essa remuneração decorrente do direito autoral dele. E aí tem um monte de regrinha lá. Por exemplo, a academia, o ECAD cobra por área musicada, que é uma UDA, acho que é isso aí a medida deles. Então, X UDA para cada X metros de área musicada. E o UDA, um UDA vale X reais. E aí ele faz esse cálculo lá e te cobra. E assim, e a lei que criou o ECAD deu essa autonomia para ele. Então, o que a gente pode fazer? Ou muda a lei, ou não faz. Não, mas o engraçado é que eu já negociei com o ECAD milhares de vezes. Não, olha, aí, cara, ó, R$1.000, cara, não tem como pagar, a minha academia já não tá apertada. Então tá, vou te cobrar só metade. Então, cara, é com a cara do chorou, paga menos. É loucura, cara. E eles têm autonomia para fazer isso, porque não é show, cara, show não acontece, o cara não for lá pagar o ECAD. Não acontece. Não acontece. E eles têm poder de polícia. Então ele vai lá, ó, você não vai poder tocar isso aí, não. Que mais, Léo? Que mais? Eu acho que foi. Acho que deu. Pensando mais alguma coisa aqui, acho que... Galera, então esse foi mais um podcast Viver de Academia para levar informação, conhecimento e estratégia para a sua academia ser muito rentável. Muito obrigado e até o nosso próximo encontro. Doutor Leonardo, muito obrigado. Valeu demais. Estou aqui à disposição. Pessoal, assistam, entendam. Teve dúvida? Não sei se vai deixar meu e-mail em algum canto aí, mas tô no B2A. Fala o seu Instagram. Meu Instagram é leotavares_adv. O escritório pode achar no Google, é Miquiles Tavares Advogados, também acha a gente lá. Manda tudo por escrito que a gente coloca lá depois na chamadinha final. E tô à disposição. Obrigado, até o nosso próximo encontro. Valeu!